Enquanto isso, o Instituto Butantan mudou de estratégia, vai pedir à Anvisa o registro completo da Coronavac. Sobre essa novidade, também as restrições impostas nesse fim de ano para conter a pandemia, a gente conversa agora, mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago, Adriane e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Secretário, antes de falar, claro, sobre a vacina, como é que o senhor rebate essa questão aí dos bares, o Percival Maricato falando aqui a Jovem Pan, do ponto de vista da ciência? O senhor acha que essa medida de derrubar essa decisão do governo do Estado é uma decisão que prejudica de que maneira nesse fim de ano e pode incentivar ou ajudar ainda mais a contaminação? Uma reunião, aliás, várias reuniões que ocorreram entre o Centro de Contingência, inclusive o Comitê de Crise da Saúde do Ministério Público, nós chegamos às decisões de que o lazer noturno passa a ter uma problemática muito grande na disseminação do vírus dentro da população, especialmente entre os jovens. E se entendeu, principalmente através de uma nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, que o consumo de bebida alcoólica, ele permite que as pessoas se mantenham muito mais tempo fora das suas casas, enfim, de uma forma muito mais próxima, sem uso de máscara, e isso passa a ser uma condição de risco de transmissão do Covid. Então, a própria OMS faz como sugestão que não ocorram a venda de bebida alcoólica. Nós entendemos que a bebida alcoólica ela deveria ser restrita para evitar exatamente essas aglomerações. As pessoas que estejam indo para os restaurantes que devam fazê-lo também de forma responsável, para que permaneça um período muito mais curto. Portanto, manter bebida alcoólica significa estender tempo de disposição de forma desprotegida, especialmente sem uso de máscara. Então, determinação da OMS, isso foi muito bem explicado para a população quando fizemos a coletiva de imprensa, e essas normativas foram chanceladas em reunião que tivemos com o grupo de crise, o Comitê de Crise da Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Jean, agora as perguntas dos nossos comentaristas. O Paulo Figueiredo faz a próxima questão. Paulo. Bom dia, secretário. Estranhei primeiro ouvir o termo determinação da OMS, que eu saiba, a OMS não determina nada em território brasileiro. Mas a minha pergunta diz respeito ao seguinte: o povo de São Paulo já vem enfrentando, desde março, abril, restrições de funcionamento em maior ou menor grau. No início, o objetivo era achatar a curva de contágio para dar tempo dos governos e hospitais aumentarem a capacidade do sistema de saúde, respiradores, esse tipo de coisa. A gente já está há 8 meses nessa. Enquanto isso, os comerciantes, especialmente os pequenos, eles lutam para conseguir manter as portas abertas. O que o senhor tem a dizer a esses donos de bares e restaurantes que estão brigando para não fechar as portas? Paulo, primeira questão que tem que ser muito bem dita é que isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. O mundo vem enfrentando a pandemia há longos meses. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, é uma sugestão para que as pessoas sigam ou não. Isso fica a critério de cada um. Nós, como médicos preservando a saúde, entendemos que isso é um fator de risco. Por isso que colocamos também como uma forma de que haja uma proteção à saúde, uma proteção à vida, especialmente porque esses jovens se contaminam e levam para suas casas, principalmente para avós, para tios, para pessoas mais idosas que têm problema na sua saúde, e com isso, claramente, expondo a essas condições de risco, inclusive de mortalidade. Eu quero reforçar uma coisa: ninguém aqui no estado de São Paulo está fechando estabelecimentos comerciais. Nós não estamos. Aliás, o estado de São Paulo é o estado que estimulou a economia, fazendo um plano de São Paulo de uma forma faseada e segura, fazendo com que essas pessoas pudessem continuar trabalhando. Isso não aconteceu em canto algum do mundo. Então, dessa maneira, Paulo, é importante que nós entendamos que nós temos que cuidar de duas saúdes: a saúde da nossa população e a saúde econômica. E isso, sim, é o que o Plano São Paulo faz. Nós simplesmente reduzimos a comercialização de bebidas e, dessa forma,
tendo impacto na aglomeração de pessoas. Por outro lado, nós também estamos preparando e continuamos preparando a saúde. Ora, como preparando? Nós fizemos, por causa de 12, 13 semanas de queda de número de casos, mortes, internações, naturalmente houve uma desmobilização de leitos de unidade de terapia intensiva que foram direcionados para outras doenças, que ficaram represadas ao longo da pandemia e que precisavam e mereciam de assistência. Só que, à medida que nós tivemos, nas últimas 3 semanas, um incremento de número de casos, internações e também de óbitos, naturalmente nós estamos retomando mais de 2.000 leitos de unidade de terapia intensiva e estaremos notificando e noticiando a ampliação de centenas de leitos em enfermaria. Porque São Paulo foi um estado que nunca nenhum cidadão deixou de receber assistência e assistência qualificada. E dessa maneira, assim o será. Nós continuaremos tanto prevenindo, quanto ao mesmo tempo com a saúde, com todas as instituições de saúde preparadas para atender todo cidadão que assim precisar. Secretário, agora a pergunta de Leandro Narlock. Secretário, se fala muito sobre prevenção aí à Covid e também a vacinação, mas pouco sobre tratamento. Nesse último ano, aí, nesses últimos meses, o senhor acha que se avançou? Os médicos que estão lidando melhor com a doença estão aprendendo a tratar o coronavírus aí com corticoide, com auxílio não invasivo de respiração ou alguma coisa assim? Leandro, a sua pergunta é muito boa. Por quê? Nós entendemos que hoje, nós aprendemos a dar suporte clínico melhorado a esses pacientes. Todas aquelas medicações que nós acreditávamos que pudesse ter uma ação contra o coronavírus, não foram. Seja a cloroquina, seja a azitromicina, seja o remdesivir, seja o tocilizumab, seja o plasma de paciente convalescente, todas eram usadas e nós não sabíamos o quanto ela melhorava, porque o paciente melhorou independente desses tratamentos ou não. Porque os estudos mostraram que, infelizmente, nenhuma dessas medicações teve o seu efeito no sentido de tratar, de curar, infelizmente. Por outro lado, nós aprendemos muito bem em que momento usar o corticoide nesses pacientes. Nós entendemos que, numa forma mais precoce, o uso do corticoide poderia piorar a quantidade de vírus circulante e, com isso, agravar a condição clínica desse paciente. Aprendemos ainda a necessidade de avaliar alguns parâmetros de risco para aqueles pacientes formarem coágulos dentro dos pequenos vasos, principalmente do pulmão, do rim, e que, dessa forma, poderiam ter, de uma forma bastante antecipada, preventiva, sendo usados anticoagulantes que poderiam fazer essa prevenção. Mas, hoje, nós entendemos que a melhor forma que nós temos hoje, enquanto não existe a vacina, é a prevenção. Nós estamos vendo cada vez mais jovens sendo internados sem nenhuma doença de base, evoluindo de forma grave e muitos deles morrendo. Nós não podemos admitir isso. Por isso, nós insistimos na prevenção. A prevenção, hoje, acaba sendo o melhor remédio e a vacina, em breve, teremos à nossa disposição, fazendo com que, dessa forma, vidas possam ser preservadas. Sim, lembrando que mesmo com esse avanço já dos médicos, o Brasil registrou, infelizmente, cerca de mais 500 mortes nas últimas 24 horas. Agora, secretário, o senhor citou sobre a vacinação, se a gente puder entrar no assunto um pouquinho, gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possibilidade aventada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a pessoa que for ser vacinada assinar um termo de responsabilidade com relação à responsabilidade de consequências, possíveis consequências. O que o senhor acha necessário, desnecessário, que isso pode incentivar pessoas a não quererem se vacinar, um excesso de burocracia, talvez? Nós temos um programa estadual de imunização que ia iniciar aqui em São Paulo no dia 25 de janeiro. Esperamos que a nossa Coronavac, não só a própria Coronavac, mas todas as vacinas sejam implementadas num programa nacional sob o cuidado, sobre a gestão do Ministério da Saúde, que nós não precisemos realizar nosso programa
realmente estadual. Existe sempre no sequenciamento dos pacientes que recebem as vacinas, primeiro que a vacina ela só é e será liberada mediante ao fato dela ter claramente a segurança estabelecida, a eficácia estabelecida por meio de todos os ritos científicos, análise técnica científica, como todas as vacinas assim o serão, e a vacina do Butantan também segue esses padrões. A partir de então, nós teremos a segurança de aplicar na população e, com isso, poder promover uma vacina absolutamente segura, que proteja todo o cidadão. Quando a gente fala de assinar um ou outro papel, isso vai ficar a critério de quem estará responsável pelo segmento desse programa. Se for um programa estadual, isso não ocorrerá, uma vez que nós já estaremos passando e partindo do pressuposto da segurança desta vacina. Doutor, olha, de ontem para hoje as autoridades de São Paulo já se pronunciaram, o doutor Dimas Covas se pronunciou também em relação a essa mudança de tentativa, não só de registrar a vacina agora para uso emergencial, isso daí seria feito hoje, mas ficou adiado para que sim o Estado consiga o registro definitivo da Coronavac, isso ficou para o fim desse mês. Por que essa determinação, por que essa decisão foi tomada e de que maneira o senhor espera que a Anvisa finalmente autorize o uso da vacina? É mais fácil para a Anvisa autorizar o uso tendo já o registro definitivo? Como é que isso funciona especificamente? Essa notícia é uma notícia excelente. Nós tínhamos apenas 61 casos e isso faria uma análise parcial, uma análise que nós chamamos interina. E com isso, o número de pacientes envolvidos, a eficácia poderia até boa, mas não seria um dado finalizado. Agora, com mais de 174 pacientes voluntários que foram positivados para a Covid, a finalização da fase 3 permite uma abertura muito mais ampla, um relato muito mais robusto e seguro da eficácia da Coronavac. Isso vai permitir com que não só a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, receba esse material, como também o órgão regulatório lá na China, garantindo dessa forma que essa vacina possa ser utilizada não só no Brasil, mas no mundo. Ela não é uma vacina apenas para São Paulo, ela não é apenas para o Brasil, é uma vacina para o mundo. Então essa notícia é muito boa, ela retarda poucos dias, isso de forma alguma impacta no nosso programa estadual de imunização e dá uma segurança ainda maior do ponto de vista da eficácia, uma robustez dessa eficácia. É isso que nós temos que estar muito cientes. Então, é uma notícia excelente. Doutor Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Um grande abraço a você, Tiago, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan.